conceitos que eu gostaria de mencionar: estrutura, superestrutura, mais-valia, alienação, valor de uso, valor de troca e fetichismo da mercadoria, tá? Então eu queria aludir a esses conceitos que aparecem também precariamente no Manifesto do Partido Comunista. Esses dois primeiros são particularmente importantes, né, o conceito de estrutura e superestrutura. Agora a gente volta um pouquinho. E aí a gente põe o pé no chão, que é o que o pessoal da direita às vezes não faz, né? Que é muito na mitagem, né? Ah, não, mitei, Marx isso, Marx aquilo. Não, legal. A mitagem, ela tem a sua função na rede social, mas assim, nosso propósito aqui, como vocês já estão cansados de saber, é que a gente quer ir além da mitação, né? Da lacração invertida. Então, né, mas nesse ambiente de lacração invertida, o que acontece? O pessoal fala muito lá do marxismo cultural, marxismo cultural, marxismo cultural. Qual que é o fato, gente? E isso não é culpa de quem fala do marxismo cultural em outro nível. Obviamente que o Olavo, por exemplo, o Olavo, Jordan Peterson, esses caras, eles sabem disso. A culpa é do pessoal que tá na raia miúda e que não faz as coisas direito. E aí começa a enxergar marxismo cultural onde não tem. O que acontece, gente? O marxismo cultural, ele é um desdobramento da cultura marxista. Você não vai encontrar... Então, assim, se alguém sair daqui e falar, putz, estou empolgado, vou comprar toda a obra do Marx e vou investigar o marxismo cultural na obra do Marx. Se você comprar tudo e ler tudo, vai ser bom para você, porque você vai ficar letrado aí na obra do Marx, mas você não vai encontrar marxismo cultural lá, porque não tem. Não tem. Então, gente, como isso é coerente com o que a gente estava falando antes, para o Marx, o verdadeiro terreno revolucionário é a economia, tá? Que se passa na história. Mas é a economia. Então, a cultura, ela tem um papel. No livro que eu citei agora há pouco, A Ideologia Alemã, no livro A Ideologia Alemã, fala-se muito disso, né? Quando a gente estudar a questão da ideologia em Marx, que não tem nada a ver com a ideia de ideologia que eu falei agora há pouco, ideologia para o Marx é uma coisa completamente diferente, mas o campo revolucionário, para o Marx, para Karl Marx, era a economia e não a cultura. Então não adianta você tentar procurar marxismo cultural na obra do Marx, você não vai encontrar. Ah, então o Marx está liberado de culpa. Não, não, porque o marxismo cultural vai surgir depois na cultura marxista. Então o Marx tem culpa no cartório, sim. Mas o que você não vai encontrar no Marx, e isso deveria ser bastante óbvio, né? Porque você vai encontrar depois, olha, estabelecer uma hegemonia cultural é importante, você vai encontrar isso em quem? No Gramsci, que é posterior, né? Que é posterior. Então, se é posterior, é óbvio, né? Que não é do próprio Marx, tá? E aí esses dois conceitos de estrutura e superestrutura são interessantes e importantes para a gente entender esse problema, né? Então, o que é estrutura para o Marx? Estrutura são as relações econômicas, tá? Estrutura são as relações econômicas. No Marx, a gente vai encontrar referência a quê? A superestrutura. Superestrutura. Que é o quê? É o que está em torno da estrutura. E, num certo sentido, até serve de sustento para a estrutura. Tá? Mas, então, a cultura, para o Marx, é a superestrutura. O cerne, o foco, o terreno revolucionário é a estrutura, que são as relações econômicas. São as relações econômicas que precisam ser corrigidas, né? Para a gente sair do âmbito opressor do capitalismo. Tá? A cultura serve de sustentáculo para isso? Sim. Mas ela é o próprio campo revolucionário que, inclusive, tem prioridade sobre ele, sobre a economia? Não. Isso é isso é da cultura marxista posterior, tá? Isso é da cultura marxista posterior. É mais à frente que vai se dizer que é lá na frente que vai se dizer que você precisa de uma tomada cultural para aí sim você ter a tomada econômica e para aí sim você ter comunismo, tá? Mas no Marx o processo é outro. E aqui a gente está tentando entender o Marx. Então, para o Marx, é a estrutura que influencia a superestrutura e não a superestrutura que influencia a estrutura, tá? Então, a primazia em Marx é total pelas relações econômicas, pela estrutura, e não pela superestrutura, pela cultura, tá? Então, por isso que eu elenquei esses dois conceitos com alto grau de importância para falar aqui para vocês hoje, tá? Depois, eu selecionei o conceito de mais-valia, né, que é um conceito importante para o Marx, né, e assim, talvez o conceito mais popular, né, não sei, não tenho nenhum termômetro objetivo para isso,
mas tem a impressão que fala-se muito, né, de mais-valia, e tem a ver com o quê? Os trabalhadores vendem a sua força de trabalho para a indústria, mas as indústrias ficam com a maior parte do lucro. Então, essa parte que sobra é a mais-valia, tá? Que aí pode ser entendida como lucro, né? Então, você vai produzir um carro, né? Vou pegar um exemplo precário aqui, porque nunca vai ser um sujeito só, nunca vai ser um sujeito só que produz um carro inteiro, né? Sempre a coisa vai ser subdividida. Mas para fins de exemplo, né? Para fins de exemplo, entendam aqui. Vamos supor isso, né? Você produziu um carro, o carro vai ser, vamos pensar aqui, um carro de preço médio, 50 mil reais, né? Você produziu, vamos supor até que você tenha demorado um mês para produzir esse carro. Então o dono da empresa vai vender esse carro por 50 mil reais, vai te pagar 5 de salário, vamos supor, tá? São números apenas hipotéticos, tá, gente? Você vai receber 5 de salário por ter produzido um carro que vai ser vendido por 50 mil. E os outros 45 vão ser embolsados, entre aspas, pelo dono, pelo patrão. Esse valor é a mais-valia. O Marx vai dizer o quê? Não. Bom, o Marx vai dizer o seguinte: se você produziu tudo sozinho, você tinha que ficar com todo o valor, né? Primeira coisa. E o valor seria a quantidade de trabalho que você empregou naquilo, né? E aí seria o conceito de valor-trabalho, né? Ou valor de troca da mercadoria, do produto. Isso seria o que determinaria o preço. E se foi você que fez, ele deve ser seu. Eu não queria entrar muito, gente, na problemática disso, tá? Eu não queria entrar muito na problemática e muito nas críticas. Mas tem várias possíveis, né? Tem aquela que vai dizer, olha, beleza, eu sou funcionário, eu produzi, mas e se o meu patrão não vender o carro? Eu vou receber o meu salário, não vou? Vou. Então, ou seja, esse risco, por que o patrão fica com mais e eu fico com menos? Porque quem tá dando conta desse risco é ele, e não eu. Por exemplo, eu não consigo fazer um carro no quintal da minha casa. Se eu sair aqui no quintal de casa agora e falar, vou fazer um carro, eu não consigo. Mesmo que eu tenha conhecimento para isso, eu não consigo. Porque eu não tenho condições para isso, eu não tenho as ferramentas, as máquinas, etc. Então, se eu vou lá e trabalho para alguém que tem as ferramentas, as máquinas, etc., é óbvio que essa pessoa vai ter que ganhar também, né? E vai ter que ganhar mais do que eu, né? Porque ela tem algo que é indispensável. Então, isso seriam críticas possíveis, né? A esse conceito, mas a gente não está, nesse momento, tentando entender isso aqui. A gente está tentando entender o Marx. Então, o conceito de o que é a mais-valia, afinal de contas? É esse valor aí que o burguês, o patrão, ganha sobre o trabalho do proletário. E por isso que é exploração, né? Por que essa relação é vista como uma relação de exploração, né? É por isso, né? Você me entrega um negócio, você teve lá você se dedicou um certo tempo para fazer aquilo, e se dedicou por um certo tempo, gastou um certo valor, eu vou vender, comercializar aquilo por 4 vezes mais caro, 5 vezes mais caro, e você vai ganhar 1/10 disso, por exemplo, 1/10, 1/20. Então, se a gente, mais uma vez, se a gente vestir essa lente para analisar essa situação, faz sentido descrevê-la como uma situação de exploração, né? Faz sentido. Mas será que lembra daquilo que eu falei no começo, né? Quando a gente está lendo um autor, a gente primeiro compra a premissa para entender, depois a gente analisa criticamente se a gente tiver condições. Nem sempre a gente tem condição de fazer isso. Mas nesse momento, então, se a gente acha que toda essa relação é explicada dessa forma que eu descrevi, faz sentido descrevê-la como uma relação de exploração. Então, se a gente entende o conceito de mais-valia com essa lente, faz sentido. Então, esse é o conceito de mais-valia, ou de lucro, né? Esse valor aí cobrado pelo detentor dos meios de produção sobre o produto feito pelo trabalhador e não repassado, né? Então, ele vendeu por 50 mil, ele repassa só 5 e embolsa o restante. Então, esse é o conceito de mais-valia. Aí eu queria citar o conceito de alienação, que é um conceito importante também para o Marx, né? Então, é quando o trabalhador é alheio ao seu papel na sociedade. Isso é muito interessante para a gente olhar com ótica contemporânea e menos com a ótica de época, né? Porque se a gente olha com a ótica de época, beleza, o sujeito trabalhava na indústria, ele produzia sei lá o que na indústria, carro, vamos supor carro, e ele não tinha condições de ter um carro, né? Então, ou seja, o trabalho para ele era um negócio totalmente separado da vida dele, diferentemente do sujeito que trabalhava no campo, por exemplo, né? Do feudo, né? Tudo bem, o cara tinha que entregar uma parte do que ele plantava para o senhor feudal, sim, mas uma parte era dele, né? Ele identificava, ele se identificava, né, melhor dizendo,
com o seu trabalho. Agora, nesse contexto que o Marx está descrevendo, não existe isso. O cara trabalha produzindo carro, mas ele não tem carro e não tem condição de ter um carro, né? Então, isso com o olhar de época. Agora, olhando contemporaneamente, né, o cara que trabalha na Volkswagen, por exemplo, ele tem condição de ter um carro, ele tem até vantagens para comprar um carro da própria empresa dele. Então, isso já não se aplicaria tão bem. E se a gente olhar um pouco mais ainda para a China, por exemplo, né, se a gente olhar para a China, quem é assim, o trabalhador verdadeiramente alienado é o chinês, que é o cara que produz iPhone, ganha 20 centavos de dólar por hora, e pelo menos com isso que ele ganha, ele não consegue ter um iPhone, ele não consegue comprar um iPhone. Isso é interessante, né? Interessante porque isso ocorre em que regime? Ocorre no regime comunista. Tá? Então, é interessante, né? Claro, a gente não pode. Isso é um olhar crítico que não dá pra gente debitar totalmente da conta do Marx, porque ele não está enxergando esta realidade, mas nós podemos fazer isso. Né? Então, onde há verdadeiro trabalho alienado? Na China, comunista, por exemplo. Ah, mas a China não é comunista, é só assistir o congresso do Partido Comunista Chinês. Se disser que aqueles não são comunistas, é loucura. Né? Então, mas o conceito de alienação é esse. Então, ou seja, para o Marx existe a ideia de alienação que é promovida essencialmente pelo capitalismo. Então, no capitalismo, o trabalho é alienado, isso é um problema. Né? O trabalhador e o seu trabalho são coisas díspares, são coisas distantes, distanciadas. Então, existe esse problema. Agora, os outros 3 conceitos, eu vou passar por eles um pouquinho mais rápido, e ainda tem uma coisinha para falar, conceitual, um negócio conceitual para falar, ao final, deixei para o final. Então, nós temos valor de uso, que é o que satisfaz as necessidades. Né? Aquilo vale para mim porque satisfaz a necessidade que eu preciso. O valor de troca, que é medido pelo tempo de trabalho para produzir a mercadoria. Então, essa ideia flerta um pouco com o conceito de valor-trabalho. Né? Então, para o Marx, o valor das mercadorias é determinado pelo trabalho empregado na produção delas. Hoje, na época, isso já era possível, mas hoje, mais do que nunca, a gente consegue enxergar como que isso é uma furada. Eu ia pegar, eu não consegui porque eu acabei esquecendo. Eu comprei uma nota. Existe uma nota, se vocês procurarem aí na internet, vocês procurem lá, nota comemorativa 0 euro. O pessoal fez uma nota de papel mesmo, de 0 euro, e o Marx está estampado nessa nota. Eu tenho isso aqui. Isso daqui uns anos vai valer um dinheirão. Eu lembro, quando eu comprei essa nota de 0 euro, se eu não me engano, eu paguei uns 50 reais, né? Então, assim, é muito louco, né? É muito louco a gente tentar implementar o conceito de valor de troca, porque qual que é o valor daquilo ali? Aquilo ali tem um valor de curiosidade, de coleção. Aquilo ali não vale nem um centavo de euro, mas eu comprei por 50 reais. Né? Então, isso é muito interessante. O colecionismo, por exemplo, ele é uma grande refutação a essa ideia. Né? Muitas vezes os colecionadores pagam preços por objetos, né, que não são determinados pela quantidade de trabalho empregada na sua produção. Claro que existe uma minúcia disso dentro do mar. Então, mais uma vez, né, umas 3 vezes eu já mencionei. Se isso aqui cair no ouvido de algum marxista, eu sei, meu amigo, eu sei que no interior da obra do Marx existe um aprofundamento nesse problema. Né? A escola austríaca, né, vai falar lá do valor subjetivo. Né? O valor, e é uma coisa importante, né? Porque, veja bem, se você tem uma caneta que era do seu avô, né? E a caneta custa, o valor de uso dela é um valor, primeiro, o valor de uso dela é um valor de caneta, né? Qualquer caneta que escreva vai ter o mesmo valor de uso. Depois você entra nos materiais, na produção, na marca, aí você vai ter uma outra variação de preço. Mas você nunca vai ter uma caneta, por exemplo, olha, não, essa caneta aqui para mim ela não tem valor, é inestimável, ou sei lá, eu venderia por 50 mil por causa do valor subjetivo que ela tem para mim. Mas aí ninguém vai pagar porque é subjetivo, é seu, não é do outro. Né? O outro não tem essa subjetividade com aquele objeto. Mas de qualquer forma, mas às vezes ocorrem situações em que existe essa compra e a ideia de que o valor de algo está determinado pelo trabalho empregado na sua produção acaba sendo aí bastante controversa, tá? E aí, por fim, eu queria citar o conceito de fetichismo da mercadoria, porque é um conceito interessante, né? O que vai dizer o fetichismo da mercadoria? Ele vai dizer uma coisa que, inclusive, eu acho que é um dos conceitos mais coerentes do marxismo. É um conceito coerente do marxismo,
Então, assim, é aquela coisa também do relógio quebrado que marca a hora certa 2 vezes por dia. Que é mais ou menos o seguinte: o que seria o fetichismo da mercadoria? Apple, né? Muita gente, muita gente compra o produto Apple não por causa de funcionalidades que apenas ele tenha, mas porque quer mostrar, né? Ou seja, tem uma relação fetichista, né? A relação da pessoa com aquele objeto, ela é fetichista. E de certa forma, irracional também. O que é um elemento do próprio fetichismo. Então, o sujeito quer andar por aí, o que ele quer fazer? Ele quer fazer isso aqui, ó. Ele quer colocar isso aqui de forma que ele mostre para os outros que ele tem este produto. Né? Ele tem uma relação com este produto. Então, isso é o fetichismo da mercadoria. Tá? Eu acho que o Marx acerta por caminhos e linhas totalmente tortas, mas acerta. De fato, isso é um fenômeno que de fato existe. Algumas pessoas, de fato, têm uma relação fetichista com certas mercadorias. Tá? Mas eu acho que isso tem mais a ver com a modernidade, né? Com um certo perder dos valores, né? Perda de valores, do que exatamente com o pacote marxista. Tá? Mas o conceito de fetichismo da mercadoria diz isso, então. Né? Aí que talvez entre o elemento do que as pessoas tiram sarro na internet, né? Uma calça, R$50. Você coloca lá um jacarezinho na calça, a mesma calça passa a custar 300 e as pessoas compram. Né? Porque elas têm esse fetichismo com a mercadoria de certas marcas, por exemplo. Tá? Então, dizer que isso não acontece é loucura. Isso de fato, acontece.